Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Essa vai ser a nossa segunda parte da aula 8 com o Kodo, que é a nossa aula 9 no geral. Eu tenho agora meus personagens funcionando. O jogador consegue andar, atirar e ganhar o jogo, e o inimigo consegue andar, atirar e fazer a gente perder o jogo. Mas como eu tinha mostrado, os mísseis ainda são um pouco lentos, então eu vou dar uma ajustada nisso. Se eu clicar com o botão direito no personagem e vir em Change Settings, a gente consegue ajustar algumas coisas. As primeiras 4 configurações são a velocidade do personagem, então posso mudar aqui. Eu posso deixar tanto o jogador quanto o inimigo um pouco mais rápidos. Claro que, se eu colocar, por exemplo, 2 aqui, eu tenho o dobro da velocidade, então isso me dá uma grande vantagem. É sempre importante ter um certo cuidado com esses números aqui. Se forem aumentar eles, eu não recomendo aumentar mais que 0,2, 0,3 e sem testar. Então aumenta um pouquinho, testa, vê se ficou muito fácil, muito difícil e vai ajustando aos poucos. Depois disso, eu vou vir aqui na configuração um pouquinho mais para baixo. A gente chega nas configurações do míssil, ó, Missile Damage, Missile Reload Time. E aqui a gente consegue fazer alguns ajustes tanto no nosso míssil quanto no míssil do inimigo. Nesse caso, nessa configuração aqui, é só do meu jogador, para o inimigo eu tenho que entrar na dele. Mas o que me interessa aqui é o Missile Reload Time. O damage é o dano causado por ele, mas isso no momento não é importante, porque como os mísseis têm stun, a gente não causa dano, então isso aqui pode ser pulado. O reload time é o tempo de recarga, ou seja, a cada quanto tempo eu posso disparar um míssil novo. Quando o valor está 3, significa que a cada 3 segundos eu posso disparar. Então, se eu colocar, por exemplo, 1,5, eu consigo disparar a cada 1,5 segundo, então eu consigo disparar mais mísseis. Esse não é o único ponto, a gente também tem o Missile Speed. O Missile Speed é a velocidade desse míssil que a gente está disparando. Como eu tinha mostrado, o 6 é muito devagar, porque o jogador é mais rápido que isso. Então, se eu colocar algo, por exemplo, 16, talvez, que é bem mais rápido, a gente consegue ver uma grande diferença na velocidade do míssil. Tá? Eu vou até dar essa aqui e mostrar. O inimigo consegue atirar em mim, mas o meu míssil agora é bem mais rápido. Tá? Eu vou também fazer esses ajustes para o inimigo. Opa, desculpa. Botão direito, Change Settings. Aqui. Descer nas configurações de míssil dele. O reload time dele eu vou colocar um pouquinho mais devagar, eu vou me dar essa vantagem. Então eu vou dizer que ele pode atirar a cada 2 segundos, o meu tá 1,5. E a velocidade do míssil dele eu posso colocar parecido, eu vou colocar 14, por exemplo. Um pouquinho mais devagar, mas ainda assim bem difícil de se desviar. Então aqui eu já tenho um jogo um pouquinho mais balanceado. E agora eu vou colocar alguns obstáculos a mais, sendo eles um inimigo que fica disparando na gente para tentar impedir o nosso progresso e alguns obstáculos na pista. Eu vou começar pelo inimigo que dispara. Eu vou colocar ele fora do cenário, então vou vir aqui na ferramenta de pincel e vou colocar algumas ilhazinhas pelo cenário, então, por exemplo, essas daqui. Eu vou adicionar só um deles por enquanto, que vai ser um Cannon. Eu utilizo bastante o Cannon porque basicamente ele é um canhão e fazer ele disparar mísseis combina muito com o personagem. E esse personagem não vai andar, então o Cannon é super lento e isso não seria um problema para ele nessa situação. Eu vou até aumentar o tamanho dele, tipo size, e colocar bem grande, por exemplo, 4. Lembrando que o tamanho dele não muda o tamanho do míssil, nem a velocidade. Tá? Então, botão direito, rotate e fazer ele apontar para mais ou menos onde eu quero na pista. Então, por exemplo, para cá. A cor é a nossa escolha, então botar um verde, por exemplo. Qual o comportamento que esse Cannon tem que ter? Ele tem que disparar sempre que ele enxergar um Cycle na frente dele. Para eu ser um pouco mais justo, eu vou fazer com que ele possa atirar nos 2 Cycles. Então, se a gente colocar o C Cycle e o in front, para ser na frente, ele vai atirar nos 2 Cycles. Por quê? Porque eu não estou distinguindo por cor. Se eu colocasse vermelho ou azul, ele atiraria ou em um ou em outro. Então eu poderia fazer com que um Cannon tenha um time, digamos assim. Mas se eu colocar só dessa forma, eu estou fazendo com que ele seja neutro. Ele vai simplesmente atirar no que está mais à frente dele, digamos assim, o que ele enxergar primeiro. E ele vai tentar acertar esse cycle. Claro que ele pode errar e acertar o outro, por exemplo. Mas com essa configuração, ele se torna um personagem neutro. Então aqui a gente tem um shoot, um míssil e um stun. Eu também vou colocar a cor verde, só porque eu estou fazendo com os outros também. Então vou colocar aqui, desculpa, o stun. É uma montagem muito parecida com a programação do inimigo, a diferença é que eu não estou especificando a cor.
Eu também vou vir nas configurações dele e eu vou acelerar um pouco o míssil, senão seria muito devagar pra gente. Então, eu não vou colocar tão rápido, eu vou colocar, acho que 10 ou 12 já é um bom valor. E o reload time eu vou colocar 2.5, só para não ser tão devagar. Então, o míssil dele ainda é rápido, mas eu consigo dar uma certa desviada, se eu me esforçar um pouquinho. Mas com certeza deixa o jogo um pouco mais difícil. Talvez 10 seja até um pouco rápido demais. Está sendo difícil para mim desviar. Então, na minha configuração 10 está muito rápido. Eu vou colocar... acho que 8. Opa. Leap speed não. Missile speed. 8. Ok. Então, o meu Canon está ajustado. Eu vou clicar com o botão direito, copiar ele e colar ele em lugares diferentes. Botão direito, paste. Botão direito, paste. Botão direito, rotate, para ajustar a rotação dele, para onde ele vai olhar. Fazer isso nos outros dois. Rotate. Aqui, mais ou menos. Tá. Caso eu queira uma certa segurança em algumas áreas, por exemplo, não quero que eles atirem em tais áreas, a gente pode pegar a ferramenta de subir e descer e criar algumas paredes, por exemplo, assim, ó. Com essas paredes, ele não consegue atingir tais áreas. Então, por exemplo, aqui... claro que tem que ter uma certa altura. Isso acontece porque os mísseis que ele tenta disparar vão bater nessa parede e eles simplesmente são destruídos. Então, eles acabam não passando. Vou botar aqui, baixar aqui um pouquinho. Esse aqui também. Para fazer com que, por exemplo, esse Canon não atire aqui, sim, mais para essa curva perto do final. Então a gente pode ajustar isso aos poucos. Claro que tem que testar várias vezes, mas já é para estar certinho. Então, opa. Ainda está um pouco difícil, mas está relativamente justo. Eu ainda consigo ganhar e perder o jogo pelas configurações que eu fiz. Acertei. Se eu tivesse acertado aquele ali, eu teria ganho o jogo. Mas acabei errando. Caso os disparos não estejam desviando certinho, que nem foi o meu caso, o que eu posso fazer também é adicionar o level para garantir que eles vão bater em paredes. Como eu fiz isso antes de copiar o personagem, eu vou adicionar nos meus 3 rapidinho. Ok, continuando aqui, eu vou adicionar o level para garantir que eles vão bater nas paredes. Agora deve estar certinho. Ok, bateu na parede, tá certinho. Eu também vou adicionar algumas pedras como obstáculos. Então posso adicionar aqui uma rock. Qualquer uma delas vai ser suficiente. Eu vou até aumentar um pouquinho ela para ela ser change size, para ser mais difícil de desviar. Então talvez 2.6, por exemplo. E eu vou dizer o seguinte na programação dela: quando bater em um cycle, eu também não estou dizendo qual cor de cycle, então ela vai valer para os dois. Eu vou causar um stun no it. It significa, não exatamente, mas seria ele nesse caso. Então eu vou causar um stun no que eu bati, então vai ser o cycle que vai ser afetado. E quando eu bater num cycle, eu vou causar o efeito de vanish, que é desaparecer, só que em mim, então a pedra vai desaparecer. Eu estou fazendo isso para impedir com que o jogador fique preso numa pedra, digamos assim. E agora eu posso copiar ela e colar ela por diversos lugares. Então, se a gente bater numa pedra, a gente vai frear e também a pedra vai desaparecer. Isso é o que tem que estar acontecendo. Então, deixa eu testar aqui. Freiei e a pedra desapareceu. Isso aí. Eu também posso adicionar pedras pelo caminho do inimigo, fazer com que ele bata nelas. Isso me dá uma certa vantagem. Então, por exemplo, ali ele acabou batendo na pedra. Isso me dá uma vantagem, eu acho que ele vai bater nessas daqui também. Ainda assim eu perdi. Então poderia fazer mais alguns ajustes ainda na pista ou na velocidade dos tiros para deixar esse jogo um pouquinho mais fácil, mas ele ainda está relativamente justo.
Pessoal, essa era a nossa aula 9, oitava aula com Kodo. Eu peço que vocês pratiquem bastante essa ideia da construção do caminhos e de utilizar eles. Eles são bem úteis para fazer com que os inimigos tenham um comportamento mais inteligente. Obrigado.